Vem cá, você sabe de fato reconhecer um paciente que tem uma síndrome compartimental dos membros durante o atendimento de emergência? Eu sou Daniel Lima, fica comigo nos próximos minutos. Eu vou discutir com você sobre justamente como reconhecer uma síndrome compartimental aguda no atendimento de emergência. Eu sou professor e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico que atua no dia a dia de plantão. Pega papel e caneta e vamos juntos e acompanha comigo aqui cada etapa dessa aula. Turma, eu já começo aqui com algumas conexões de aprendizado. Primeiro, o que se define, como se define a síndrome compartimental? E aqui eu vou dar o foco na síndrome compartimental de membros. Olha só, os grupos musculares, eles são divididos em compartimentos. São ali estruturas que são envoltas ali por uma fáscia praticamente rígida. E aí, quando há um aumento desses compartimentos, desses grupos musculares, eu vou ter então sintomatologia e comprometimento aqui funcional e também um comprometimento vascular daquela musculatura, daquele compartimento. E daí nós vamos ter as manifestações clínicas. Agora, é muito importante você conhecer quais são as principais causas de síndrome compartimental dos membros. Acompanha comigo aqui, turma. Olha só, fratura de extremidade, ó, 75% das síndromes compartimentais estão relacionadas com fratura de extremidade. Você sabia que a tíbia é a mais predominante? Ah, e tem um outro detalhe. Quando uma fratura ela é cominutiva, ou seja, vários fragmentos no foco no fraturário, aumenta as chances de síndrome compartimental. Então, esse vai ser o cenário mais comum. Mas podemos ter também lesões traumáticas sem fratura. Exemplo, Daniel. Por exemplo, você pode ter uma mordedura de um inseto ou algum animal na perna, no braço ou até mesmo na mão, causar o edema, causar o crescimento da pressão naquele grupo muscular envolvido, levando a síndrome compartimental. Pode ser, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, com uma lesão vascular associada. Pode ser, inclusive, a colocação de talas que ficam apertadas e de um processo inflamatório com a progressão de um edema pode também restringir e causar a síndrome compartimental. Pode, inclusive, acontecer em cenários de queimadura. Queimadura circunferencial do membro também pode ser uma causa de síndrome compartimental em um doente com um trauma, mas sem fratura associada. Pode também acontecer mesmo em um cenário que não tem trauma, como por exemplo uma trombose de membro inferior, como pode acontecer em algum comprometimento vascular daquele membro. Pode ser, inclusive, recentemente eu atendi um paciente na emergência, olha só esse caso, ele aplicou anabolizante de cavalo, de animal, nele mesmo, e eu cheguei a atender ele com uma grande, um grande comprometimento do membro superior direito que estava lá com uma síndrome compartimental. Aplicação indevida de medicações. Pode, inclusive, ser um exercício extenuante, pode estar causando também uma síndrome compartimental. Então, veja, essas são causas que eu destaco aqui dentro deste cenário. E tem um outro detalhe que deve ter chamado a tua atenção, é que aqui é um membro, tem uma suspeita de uma síndrome compartimental que lemos nos livros, né? É muito comum ter essa descrição, que a síndrome compartimental, quando você tem um aumento da pressão acima de 30 milímetros de mercúrio naquele grupo muscular. Mas, turma, isso no nosso dia a dia não é aplicável. Nós não temos disponível e não utilizamos no dia a dia uma agulha para medir a pressão daquele grupo muscular. O diagnóstico ele vai ser o quê? Clínico. O diagnóstico aqui é meramente clínico. Então trago isso aqui para você ter essa ideia, porque muitas vezes não se explica, né? Você lê, possivelmente já leu e fica naquela dúvida, eu tenho que medir quanto que está a pressão. Então já te explicando para nossa realidade acaba sendo, né, isso aqui
indispensável, o diagnóstico é meramente clínico. Ou seja, exige de mim, exige de você saber então quais são estes critérios. Então o objetivo da nossa aula é justamente aprender os principais achados clínicos na emergência da síndrome compartimental de membros. E eu vou compartilhar com você os 3 principais achados que você deve obrigatoriamente reconhecer e, ao final, eu tenho uma mensagem de alerta para que você não caia nessa cilada enquanto estiver atendendo pacientes com uma síndrome compartimental de membros. Então acompanha comigo aqui. Então vamos lá. O primeiro achado que eu destaco vai ser a dor. Não existe um doente com síndrome compartimental abdominal que não tenha dor. Não existe. O paciente vai ter dor, mas aqui, presta atenção, é uma dor um pouco diferente. Aqui, turma, a característica da dor é uma dor desproporcional. Daniel, mas desproporcional? Como assim? Explica isso daí melhor. É uma dor desproporcional, turma? É uma dor muito maior do que a lesão aparente. Lembra que eu te falei que pode ser relacionada com fratura, que é mais comum, pode ser relacionada com trauma que não tenha fratura, uma lesão por uma compressão, como se fosse um esmagamento ali daquele membro, pode ser inclusive nem tendo trauma. Então é um doente que tem muita dor e na ectoscopia você avalia aquele membro e não parece encontrar uma lesão que justifique tanta dor assim. Essa é uma dor característica desproporcional. Outro detalhe, que a dor desproporcional aqui que você precisa reconhecer é que muitas das vezes é comum, você mal trisca naquele membro, o paciente já se refere muita dor, ele grita de dor, se queixa de uma dor forte. É desproporcional ao exame físico ali do doente. Então vejam que essa dor que você precisa reconhecer e essa imagem mostrando justamente que essa dor vem do comprometimento nervoso periférico nesse paciente, fazendo então essa sensibilidade dolorosa característica, uma dor desproporcional. Um segundo aspecto que você deve reconhecer é a presença de parestesia. Turma, parestesia aqui vai ser um comprometimento neurológico. O doente vai ter dormência naquele membro afetado. Inclusive, pode ter perda funcional. Agora um detalhe aqui, a paralisia já é um efeito tardio, já é uma consequência tardia. O paciente não conseguir movimentar aquele membro e é um sinal de alerta, claro, evidentemente. Então, aquele doente ter dormência, parestesia, você precisa reconhecer que pode ter uma diminuição funcional daquele membro, até mesmo por conta da dor, já que é uma dor desproporcional que no movimento passivo-ativo causa uma dor importante, uma dor relevante. E muitas das vezes, aqui nesse cenário, voltando para o contexto da dor, é uma dor que costuma ser o quê? Refratária às medidas de analgesia que você for fazer para esse doente na emergência. E aí daí já ser um alerta para o reconhecimento da síndrome compartimental de membro. Inclusive, lembrando aqui, o tratamento não é o foco dessa aula, mas o tratamento vai ser uma fasciotomia. E a fasciotomia é um procedimento que nós mostramos dentro da plataforma Bora Salvar 24/7. Tem um vídeo comentando sobre isso, mostrando um procedimento real, onde eu não posso aqui expor essas imagens e vídeos por conta aqui, né, das regras envolvidas com a divulgação desse vídeo aqui, embora seja um vídeo com uso educacional. Se você quer ter acesso à plataforma Bora Salvar 24/7, o descritivo daqui desse vídeo você encontra um link para você ser assinante e dar um passo a mais dentro dos teus estudos e tua preparação para o plantão de emergência e trauma. Vamos conhecer então o terceiro achado aqui que você tem que reconhecer nesse paciente. Turma, e aqui vai ser o edema. E aqui temos uma característica especial. O edema desse paciente vai ser um edema espástico, endurecido. É um paciente que vai ter uma pele, aquele edema, e na palpação você percebe aquela resistência, aquela firmeza, aquela espasticidade. Essa é a característica que você tem que reconhecer nesses pacientes com uma síndrome compartimental de membro. O reconhecimento, turma, é crucial, o mais precoce possível para a terapia adequada desses pacientes. Se você está na UPA com esse doente, procurar reconhecer para poder transferir, está em um cenário de pré-hospitalar, para você reconhecer e identificar o hospital mais adequado. E a mensagem final
sinal que eu deixo aqui como um alerta que gera muita confusão a muitos médicos é que a ausência de pulso não é necessária para que você possa dar o diagnóstico de síndrome compartimental. Presta atenção aqui, a ausência de pulso, turma, naquele membro afetado é um achado tardio, aí já tem o risco de comprometimento de viabilidade daquele membro. Então não espere a ausência de pulso para você dar o diagnóstico de síndrome compartimental. É dessa forma que nós concluímos, então, mais uma aula aqui do canal com o objetivo de levar educação médica de qualidade para médicos e profissionais que atuam na emergência e até mesmo aí acadêmicos na área de medicina. Esse é meu objetivo, é o meu papel, estou aqui para contribuir com você. Se você gostou dessa aula, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha e a gente se encontra aqui num próximo conteúdo. Tchau, tchau e já sabe, convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau.